Bom, hoje eu decidi ligar a câmera para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que está sendo muito enfatizado nas redes sociais, tanto aqui nos comentários dos meus vídeos, quanto também eu acho que de muitos canais aqui no YouTube, quanto também, ou principalmente no Twitter, na qual as pessoas estão questionando se Jujutsu Kaisen ficou ruim. Será que Gege Akutami se perdeu? Será que ele não sabe o que fazer? Koryomen Sukuna, e cada hora o personagem aparece com uma nova habilidade, com um novo poder? Bom, é o que eu quero discutir com vocês sobre essas percepções, sobre algumas coisas que a galera tem comentado e algumas coisas até mesmo que eu vou dar razão pra vocês. E algumas coisas eu vou ser bem diretos, então eu já peço desculpa pela minha franqueza aqui, mas eu acredito que eu estou na minha casa, né? Eu estou na minha casa e vocês são sempre bem-vindos aqui no canal do Geek Brasil, sempre deixando o seu like, se inscrevendo, compartilhando, até mesmo se tornando membro aqui para fortalecer ainda mais os nossos conteúdos. Mas o que eu quero frisar aqui nesse vídeo é que muita gente, eu não digo todos, tá? Não vou falar todos, mas muitos fãs de Jujutsu Kaisen não estão sabendo separar o que é um roteiro do que é uma construção de história. Gente, dizer que algo é roteirizado não é algo pejorativo. É a mesma coisa de dizer que aquilo que você acompanhou é medíocre. Medíocre é o quê? É algo mediano. Só que medíocre ao longo de todos os tempos, ao longo ali da história da humanidade com o português, sempre teve algo mais forte, né? Nossa, algo medíocre e tal, mas medíocre é mediano. E normalmente a gente tem em contextos vários filósofos, até mesmo Jesus fala sobre isso, sobre algo ser mediano. E mediano é algo que acaba sendo ali mais ou menos. Mas o ponto específico é que eu quero frisar de que um roteiro, chamar algo de ser roteirizado, não é algo ruim. E Jujutsu tá muito, mas muito longe de ser algo ruim. E sim, antes que você fale, LP tá passando pano ali pra Jujutsu Kaisen e tal, cara, tem várias coisas que Jujutsu Kaisen me incomoda. Me incomoda pra caramba e que sinceramente eu não sei se vamos ter na trama. Eu não sou muito fã de histórias na forma como o Gege escreve. O jeito como o Gege Akutami ele escreve. Dá pra perceber que é uma forma proposital de ocultar informações que já tinham momentos, ou já poderia ter momentos, de ter tais revelações de poderes, de funcionamento de poderes, mas ele não revela para nós porque ele tem uma preciosidade com essas informações. E se você esconde muito essas informações dos seus leitores, começa a passar a um ponto para eles de que, cara, talvez o autor não vai me explicar as habilidades desse personagem. Talvez o autor não vai me explicar as habilidades desse cara. E você acompanhar uma luta, acompanhar uma batalha sem entender direito como um poder de um personagem pode funcionar é muito complexo. Se a gente trazer aqui, por exemplo, a luta do Chrollo contra o Hisoka, vocês podem perceber que o Chrollo ele vai explicando toda a sua habilidade durante a batalha contra o Hisoka. E a luta entre os dois vai ficando ainda mais interessante conforme o Chrollo vai passando essas informações e depois ele dá um cheque final dizendo: você não pode me vencer, você não pode me vencer. Só que quando você vai para uma batalha na qual, na verdade não você, né, mas quando você vai acompanhar uma luta, uma batalha na qual você não sabe direito como funcionam as habilidades do outro personagem, você pode esperar qualquer coisa. E eu acho isso uma atitude um pouco covarde do autor. Porque se ele não se limita, ele pode literalmente fazer qualquer coisa. E eu não sou muito fã de histórias assim. Eu não sou muito fã de histórias que focam no desenvolvimento dos poderes ao invés de desenvolver a lore do seu universo. E é por isso que eu sinto falta de um desenvolvimento um pouco maior sobre as relações do Sukuna na Era Heian. Já era pra gente ter um flashback da Era Heian há muito tempo, só que esse flashback, pelo jeito, não vai existir.
Só que essa é a minha expectativa sobre a história. Só que Jujutsu não é esse tipo de mangá. Então, viram como é diferente? Tantas questões, tantas camadas, tem a minha expectativa, tem a forma como a história é colocada, existe um roteiro da trama, existe chamar a história de um roteiro de um jeito pejorativo. Então, a gente tem tantas camadas para descascar relacionado a essas críticas de Jujutsu que fica até mesmo complexo de dizer para nós o que realmente uma história pode ter ou uma história pode realmente explorar. Porém, dizer que Jujutsu Kaisen é uma história ruim só porque está construindo um vilão invencível é algo realmente de sacanagem. Eu não consigo dizer que Jujutsu Kaisen está uma história ruim, horrível, lixo. E também não consigo dizer que está uma história medíocre de se acompanhar. Não, na minha visão está sendo uma história muito boa de se acompanhar. Para mim, no meu conceito, já teríamos ali um desenvolvimento muito maior sobre algumas habilidades e alguns poderes dos personagens. Mas, como eu disse, essa é a minha expectativa, essa é a minha experiência com a história. Eu não posso desaguar a minha experiência na história e dizer se ela é ruim ou não. O que eu tenho que observar é que se a história ela é coesa com seu próprio universo. Isso se encaixa perfeitamente quando a gente começa a ler aqui nos comentários ou até mesmo no Twitter de que o Sukuna é o novo Madara. Da onde que vocês tiraram isso? Da onde que vocês tiraram que o Sukuna é um novo Madara? O Itadori nem de longe é um novo Naruto. Vocês observaram ali por acaso o Itadori levantando a mão, dando a mão pro Mahito e falando: eu entendo, você passou por dores, você foi odiado pela humanidade, você acabou ali nascendo do ódio da humanidade e você foi lá, matou o Nanami, matou a Nobara, mas eu te entendo, vem aqui. Não, cara, o Itadori não é esse tipo de personagem. Não estou criticando o estilo do Naruto, porque eu estou falando que o Itadori não é o mesmo estilo que o Naruto. E, cara, não dá pra ver qualquer tipo de comparação entre o Sukuna e o Madara. O Sukuna, ele é um monstro. O Madara ainda existia humanidade dentro dele. Mesmo depois de toda aquela maluquice, mesmo depois de tudo aquilo que ele acabou fazendo, a gente observou no flashback do Madara que a intenção do Kishimoto era humanizá-lo desde o seu início. E dá até mesmo pra falar que o tratamento que o Gege faz com seus personagens é muito diferente que o Kishimoto tinha em Naruto. Nossa, não dá nem, na verdade não dá nem pra comparar. O Gege, ele chega a menosprezar alguns personagens. Ele já falou que não vai muito com a cara do Gojo, ele já disse que não sabia o que fazer direito com o Itadori. Então, o Gege, ele tem essa complexidade, né? Provavelmente seria aquele tipo de autor que é um cara um pouco mais centrado, um cara um pouco mais digamos assim, clássico, rebuscado, mas ao mesmo tempo de querer ver toda uma desgraça que se pode criar. E se ele já falou, se ele já comentou no guia oficial que Jujutsu não é uma história feliz, não espere uma história feliz. Não tem comparação entre o universo de Naruto e o universo de Jujutsu. Cara, isso nunca existiu e nem vai existir. Existem algumas semelhanças ali, mas é para criar uma abordagem. Da mesma forma, como sempre tem uma história na qual você tem ali um protagonista que ele pode ser órfão e depois ele acaba sendo meio que adotado pelo mestre, depois o mestre acaba morrendo. Isso faz parte de uma abordagem de uma história, isso faz parte de uma abordagem da relação de um personagem principal com a trama, com seu desenvolvimento, mas não quer dizer que a base copiada está lá. Não quer dizer que o Sukuna vai virar a besta ofrenda ali do Itadori e eles vão lutar contra um bicho mais maléfico, como aconteceu no Naruto com a Kyuubi. São coisas diferentes, são tramas diferentes. E hoje é bem condizente acreditar que o Sukuna pode sair como vitorioso nessa história. Não estou dizendo que ele vai sair,
Mas o que eu estou querendo dizer é que o Sukuna pode mesmo sair vitorioso de todas essas batalhas. O Sukuna, ele derrotou milhares de feiticeiros na Era Heian. É falado isso no capítulo 3 e é enfatizado isso no capítulo 238. Ele é o monstro que derrotou todos os esquadrões do clã Fujiwara, os remanescentes do clã Sugawara, o Anjo e o clã Abi sozinho. Este é o Sukuna. E dizer que um personagem desse, dizer que o Sukuna, ele está carregando a história através do roteiro, meu amigo, é roteiro mesmo, cara, é roteiro. Pior se não tivesse roteiro, é isso que eu não entendo, sabe? Eu não entendo o que passa na cabeça de algumas pessoas que reclamam que Jujutsu está tendo um desenvolvimento através ali do seu roteiro. Sendo que são coisas elaboradas na história desde o capítulo 3, desde o capítulo 8. A forma dele continuar batendo o seu coração com a energia amaldiçoada é abordada desde o capítulo 8. Ah, mas mais uma vez ele foi salvo pelo roteiro. Cara, é o desenvolvimento de uma história. Se você não traz os pontos e as questões para serem elaboradas, depois você cria um Deus Ex Machina, mas isso está muito longe de ser um Deus Ex Machina. Então, se todos esses feiticeiros da Era Heian não conseguiram parar o Sukuna, o que vocês acham que um grupo de novatos pode fazer contra eles? Pessoas que, como o Yuta, tem 1 ano de Jujutsu, o Itadori tem meses de Jujutsu. O que esses novatos podem fazer? Além de que o único feiticeiro que seu clã acumulou mais de 1000 anos de conhecimento do mundo Jujutsu foi derrotado. O Moralme mesmo falou, eles deveriam ter vergonha de pelo menos não estar aos pés de Satoru Gojo. Se eles estivessem aos pés, no nível ali dos pés de Satoru Gojo, eles teriam uma espécie de chance contra o Sukuna. Mas o Moralme mesmo fala que eles não estão. Concordo que tem muita coisa que Jujutsu precisa melhorar. Gege precisa trazer muitas explicações e já passou da hora do Gege explicar pra nós sobre os poderes do Sukuna. Já passou da hora do Gege explicar pra nós mais sobre suas habilidades. Mas a gente precisa entender, precisa ter calma, que é muito diferente uma história estar ruim, estar um lixo e estar abaixo do seu potencial. Pra mim, Jujutsu Kaisen ainda não se encaixa nessas 3 categorias. Não se encaixa nessas 3 categorias. Lixo e estar ruim tá muito longe. Mas abaixo do seu potencial, talvez os próximos capítulos possam revelar para nós alguns conceitos que provavelmente vá desagradar muitas pessoas. Gege, ele comete alguns erros que agora sim, Gege comete alguns erros em sua história que não deveria cometer e isso sim me incomoda. Esses erros que acabam me incomodando. Ele corrigindo informações de que Shikigamis e maldições basicamente têm ali o mesmo funcionamento dentro de expansões de domínio, né? Em comentários da semana, sendo que era para isso estar dentro da sua história. Ele falando também sobre o domínio simples do Kusakabe, nerfando os cortes do Sukuna. Cara, isso não pode acontecer. Esses erros são, mas não afeta nada. Cara, o Kusakabe era pra estar morto. Essa é a ideia. E, cara, esse é um erro terrível do editor dele. O editor tem que estar lado a lado com o autor na história. Ao observar alguma coisa que não funcione, alguma coisa que não está ali à altura, ou pelo menos no funcionamento dos poderes, o editor deve intervir. E já aconteceu isso várias vezes em Jujutsu Kaisen, na qual o Gege teve que explicar posteriormente porque acabou passando pelo capítulo semanal. E isso, para uma obra semanal, acaba sendo complexa de várias maneiras. Esses pequenos erros que me incomodam pra caramba e vão me limando da história, sabe? Vão me tirando da história. Esses pequenos erros que realmente faz eu ficar irritado com algumas coisas. Mostra que pelo menos o Gege estar escondendo as habilidades do Sukuna, ele mesmo pode estar se embananando todo. Por ele não ter explicado já como funciona o conceito das habilidades do Sukuna, ele mesmo já está se embananando. E isso é algo muito mais complicado. Eu, particularmente, fico mais irritado com isso do Gege estar se embananando com algumas coisas que já era para ele ter explicado para nós, do que simplesmente ficar preocupado que o Sukuna vai se tornar um novo Madara. Para mim, isso não tem
nem discernimento e nem tipo assim de informação para a gente poder discutir. Porém, o que deve ser feito é julgar uma história na base do que ela entrega, no que pode entregar e no que entregará. Então, a gente tem esse conceito de ter uma boa história em desenvolvimento. Não é à toa que ainda temos bastante visualizações aqui no canal em Jujutsu Kaisen e Jujutsu ainda não acabou. Então nós temos ainda muito plot para desenvolver, muitos plots para ser desvendados e vamos aguardar como tudo isso vai ser desenrolado. Nós podemos ficar um pouco frustrados do Kenjaku não ter uma luta solo contra o Yuta, mas ao mesmo tempo podemos ter mais revelações sobre o personagem, quem sabe sobre um desenvolvimento maior sobre o Itadori e ter um pouco mais sobre esse desenvolvimento do personagem, para que no final a gente consiga medir se valeu a pena ou não a jornada até aqui.